não olha a raiz do problema, se a gente não olha o que realmente importa, a gente afasta o paciente do seu processo de cura. E não é isso que a gente procura, terapeuta. A gente procura trazer resultados efetivos para aquele paciente, diminuir esses processos de recaída. Por que o paciente tem recaída com depressão? Porque ele está melhorando aquilo que você fez, até trouxe para ele um alívio, ou seja, você arrancou as folhas, mas não tratou a raiz. Logo, as outras folhas também vão apodrecer. E aí ele vai falar, entrei de novo em depressão. Aí ele volta a precisar dos seus serviços, ele volta a precisar de um processo de ativação. Então, buscar a origem é algo que vai fazer com que se torne muito melhor o resultado do seu paciente, tá bom? Então, tratar a raiz traz esses benefícios para você, que é o nosso ponto 1 aí de como você reduzir a depressão do seu paciente, tratando a raiz, ou seja, o nosso ponto 1. E os malefícios de quem não trata a raiz é não chegar à origem real do problema e ficar ali, com o processo do paciente meses e meses e meses sendo atendido por você. Você pensa assim, vou estar ajudando o meu paciente, aí o seu paciente está meses com você e daí o seu paciente começa a falar mal do seu trabalho, porque você não traz resultados, e ele começa a perceber que ele está ali muito tempo, só trazendo, investindo dinheiro nos seus atendimentos, mas não traz um resultado. E isso é muito importante. Falei do ponto 1, agora a gente vai então para o nosso ponto 2, e eu quero aqui trazer o nosso ponto 2 com muito carinho também para vocês, que é a questão de conseguir, você, terapeuta, precisa conseguir identificar o tipo de trauma que esse paciente passou. Qual é o trauma que esse paciente passou? O que aconteceu que fez com que esse paciente começasse com um processo de gotinhas dentro do copo? Foi uma garrafa de água que virou de uma vez só? Ou foi alguém que foi colocando água aos pouquinhos? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Identificar o trauma emocional que esse paciente viveu. Como vocês viram, a depressão ela é uma doença psicossomática. Podem discordar quem quiser, não vai adiantar. Psicossomático significa que é algo que, em processo de somatização, vai trazendo uma densidade para aquilo ao ponto de afetar os seus pensamentos, a sua rotina e comportamento, tá? Então, não tem por onde fugir. A depressão faz exatamente isso. A ansiedade faz exatamente isso. Então, você pode fugir por onde você quiser, mas isso você não vai conseguir contrapor. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Quando a gente está falando de uma doença que é psicossomática, significa que ela passou por um trauma emocional que afetou-a de uma forma tão intensa e tão forte, que fez com que ela criasse uma nova forma, uma nova estrutura neural, uma nova forma de viver o seu dia a dia. A partir daquele evento, ela já não é mais a mesma. E é muito comum vocês pegarem terapeutas, vocês perguntem amanhã, quem é que está atendendo nesse momento? Quem atende pacientes? A gente encontrar pacientes que quando chega para a gente pergunta para eles, né? A gente vai perguntar o que está acontecendo, o que aconteceu na sua história, e esse paciente se sinta aflito porque ele não consegue ter a certeza do evento, mas ele sabe que ele passou por várias questões. Ele sabe que aquelas questões que ele foi vivenciando foram questões difíceis da vida dele. E às vezes ele vai falar assim, nem lembro quem eu era antes. Eu já não recordo do que é estar boa. E isso tudo está ligado com esse processo da gente conseguir identificar o trauma, esse trauma emocional que esse paciente passou. E existem algumas formas da gente conseguir compreender. Em primeiro ponto, a gente precisa perceber que quando se trata de depressão, será muito mais fácil ser um trauma de acúmulo. O trauma de acúmulo, ele afeta muito o paciente depressivo. Por isso que é muito comum a gente encontrar pacientes depressivos que tenham fibromialgia, por exemplo, que tenham outras doenças associadas, trombose, que tenham diabetes S5, S3, né? A gente, se fosse trazer aqui M3, fibromialgia, S5 seria com propensão para diabetes. Então, se a gente vai trazendo essa somatização, ele vai acabar tendo outras doenças associadas. Por quê? Porque os ductos emocionais dele estão obstruídos. Então, quanto mais aquilo fica obstruído, quanto mais aquela sensação, aquela emoção fica gravada no seu corpo, mais ele tem dificuldade de fluir boas energias de renovação celular e mais ele vai adoecendo os órgãos que estão relacionados com aquele evento. Então, é muito importante a gente conseguir olhar para o nosso paciente e perceber que tipo de trauma é muito mais propenso
um paciente depressivo ter trauma acumulativo, ter vivenciado várias situações difíceis. Aí o exemplo do cão que eu dei vai ficar claro, é como se tivesse sido mordido por várias pessoas. E todas as pessoas podem ter mordido em pontos muito semelhantes. E aí o nosso paciente acaba entrando em trauma acumulativo. Então, identificar o tipo de trauma que o nosso paciente passou vai fazer com que você também ajude ele a nível consciente. A gente não trabalha só, né, a gente como terapeuta pró, o que é um terapeuta pró? Um terapeuta profissional especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Então, um terapeuta pró, ou seja, alguém que passa pela minha formação, eles sabem que um dos princípios básicos para a gente trabalhar os dois níveis, o trauma consciente e o trauma subconsciente. O trauma consciente é tudo aquilo que você consegue lembrar que você passou. E esse trauma consciente é através de uma conversa, é através de uma fala. A gente precisa fazer com que o nosso paciente fale sobre o que ele está passando e que a gente entenda o que ele está querendo dizer enquanto ele fala. Porque o que ele fala, às vezes, não fica claro para ele o que é, mas para você, terapeuta, principalmente um terapeuta especialista, tem que conseguir absorver. Peraí, ele está falando de um escudo emocional. Eu estou ouvindo essa história e eu sei que ele passou por uma situação X. E aí a gente já começa a trabalhar com esse outro olhar e depois a gente vai e pergunta para ele: você passou por uma situação semelhante a essa? E daí você narra para ele o que você acredita que ele possa ter passado. E aí a gente traz para ele um conhecimento. E esse conhecimento vai ser suficiente para ele poder, no dia a dia dele, melhorar pequenos hábitos e não entrar em conflitos que possam aumentar a depressão dele, tá bom?